Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui no NeuroLaw Academy. Hoje uma temática polêmica, importante e necessária nos dias atuais. Cérebro e fake news. Por que acreditamos e ou compartilhamos informações falsas? Meu nome é Matheus Milan, sou professor e coordenador da pós-graduação aqui na SMAF, em Neurociência Aplicada ao Direito, NeuroLaw e Comportamento Humano, e também coordenador dos cursos e conteúdos aqui do NeuroLaw Academy, certo? Depois, você assistindo a gravação aqui no canal do YouTube da SMAF e também no meu canal do YouTube, nós vamos deixar na descrição aqui do vídeo abaixo os detalhes, os artigos que eu vou compartilhar aqui com vocês, certo? Se você quer aprofundar os conhecimentos de como os artigos foram feitos, enfim, vou deixar abaixo aqui na descrição do vídeo os artigos compartilhados, o conteúdo material aqui que eu vou apresentar, os slides em PDF, eles podem ser baixados gratuitamente, tá? Para os membros do clube do NeuroLaw Academy. Então, se você tem interesse, nós vamos deixar o link aqui abaixo também do NeuroLaw Academy. Você clicando, você será direcionada para a página do NeuroLaw Academy. E lá vai ter todas as informações, como meu gravado, o Imperfeitamente, Neurociência dos Vieses Cognitivos. Nós temos também o curso sobre economia comportamental aplicados também na resolução de conflitos. Temos o curso com o professor Rui Matheus em relação à neurociência e personalidade e as aplicações disso no direito. Enfim, se você tiver interesse, é só você clicar no link abaixo. E aqui dentro da plataforma Zoom, a interação dos alunos com os membros assinantes do NeuroLaw Academy, certo? Não sei se tem... Eu acabei não abrindo aqui, gente, o YouTube. Vou ver se eu consigo abrir aqui o YouTube para acompanhar o pessoal que está online aqui no YouTube. Não sei se nós temos pessoal aqui ainda no Academy, aqui no Zoom. Ó, Suane, boa noite, Suane, tudo bem? Sheila, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindas. Boa noite. Quanto tempo, hein, bem, Suane? Matheus? Faz tempo que eu não vejo você, hein? Faz tempo, andava sumida, agora estou tentando retornar aqui. Não, seja bem-vinda novamente. Cheguei. Agora sim, agora Obrigada. sim. Seja bem-vinda, boa noite. Agora cheguei. Obrigada, A Matheus. Sheila também está sempre presente aqui. Que isso, Suane, seja bem-vinda. Suane, é muito importante, como a Sheila também já é de casa, aqui como faz parte do conteúdo de vocês, do NeuroLaw Academy, vocês podem participar, eu vou perguntar para vocês a questão da realidade de vocês, principalmente nesses últimos momentos que vivenciamos em período eleitoral, por causa das fake news, certo? E você no YouTube também pode mandar a sua pergunta ou também lá no meu Instagram, @MatheusMilan_professor. Legal? Vamos lá, então. Pessoal, importante entendermos o seguinte, eu vou fazer uma introdução aqui, porque esse conteúdo também está disponível no curso que vocês têm acesso aqui no Academy, do Imperfeitamente, tá? Enfim, vamos lá. Atualmente, ainda persiste uma forte crença em acreditar que nossas decisões são puramente racionais, sem a presença de afeto algum. A crença de que a estruturação dos nossos pensamentos e dos nossos argumentos está absolutamente fundada na racionalidade. Assim, há uma plena convicção de que os mais complexos julgamentos e decisões são analisados por um filtro de controle absoluto, no qual não existe influência de fatores ocultos. Vocês estão cansados de saber que eu chamo a influência dessas estruturações cognitivas, da percepção que nós temos, dos afetos, das emoções, de fatores ocultos, certo? Processos inconscientes. O que isso pode nos levar a cometer em nossas avaliações? Eu gosto muito da definição, da reflexão que o Kahneman ele trabalha com essa frase. As pessoas não tomam decisões baseadas no que sabem, mas no que sentem. Agora, sabendo disso, vamos fazer uma visão retrospectiva comigo, nesses últimos momentos que vivenciamos. Eu não sei depois o dia que você vai estar assistindo essa gravação, mas estamos gravando, transmitindo essa aula, esse encontro com os membros do Academy no dia 28/2, último dia aqui de fevereiro de 2023, certo? No ano passado, tivemos a nossa eleição, no final do ano, e inúmeras notícias e informações falsas aí foram distribuídas nas redes sociais, espalhadas nas redes sociais, no WhatsApp, talvez no LinkedIn, ou no Telegram, ou no Facebook, ou no Instagram, enfim. Provavelmente você faz parte de algum grupo no WhatsApp. Eu acabei saindo de todos os grupos, principalmente grupos de família, né? A gente recebe inúmeras mensagens
de pessoas que ou concordam com uma ideia ou são contra uma ideia, então tem aquele debate político do grupo da família, enfim. Se você participou ou está participando desses grupos, é importante você ter a consciência do seguinte: alguma notícia que você recebeu, se essa notícia era contra aquilo que você acreditava, alguma reação você teve. Eu não sei como foi essa reação que você teve, se essa notícia que você recebeu, se foi de alguém da sua família, o seu tio, a sua tia, o seu marido, a sua esposa, mas alguma reação você teve. Se foi uma reação explosiva, se foi uma reação de repulsa, de nojo, enfim, afetos estavam envolvidos ali. E aí eu queria saber aqui da Sheila ou da Suane. Suane, você teve algum conflito na família, não envolvendo só a sua família, mas algum conhecido baseado nessa questão de relação de fake news, informações, ou não teve? Foi uma coisa mais, Matheus, foi mais tranquilo, com a minha família a gente ali sabe lidar com essa situação, enfim, se você quiser se sentir à vontade para compartilhar. Foi tranquilo, porque eu evitei, e a maioria das pessoas da minha família também evitou, para justamente evitar um desentendimento desnecessário que pudesse desnecessário. Exatamente abalar a relação familiar. Mas eu saí de grupos e eu bloqueei também 2 pessoas amigas, porque eu não aguentava as postagens. É tenso, né? Não dá, porque você acaba se influenciando emocionalmente, e eu queria me manter desgasta, né? Equilibrada, exatamente, porque eu sei que vai passar, essa fase vai passar. E esses desgastes emocionais podem ficar, né? Esses conflitos, eles podem perdurar. A questão, acho dependendo. que o problema, Suane, principalmente o John Lahart trabalha isso na psicologia social, nessa flutuação moral que fazemos nas avaliações, não é nem o debate, mas o extremismo na defesa de um argumento. Às vezes não é nem um argumento, é uma ideia que a pessoa tem, né? De Ofensa, debater não é? isso. Exato. As pessoas, elas se manifestam de forma ofensiva. Não é argumentação racional, elas também estão extravasando ali a raiva de uma forma ofensiva. Exato. Esse é o problema. Obrigado, viu, Suane. Sheila, você quer compartilhar alguma coisa? Tranquilo? A minha questão foi, na família foi tranquilo. O problema foram os grupos, né? Mas eu sempre procurei não entrar nas discussões. Eu só mesmo recebendo as mensagens ali, observando. Sheila, você só observa. Eu tenho um comportamento de observar também. Não sou muito de entrar em debates, em conflitos, essa questão de informações. Porque também foi interessante, porque eu estava fazendo o curso, né? Então, estava no debate, o curso estava debatendo justamente o que eu estava passando, né? Então, Entendi. eu estava observando. Perfeito, perfeito. Gente, o que vocês vão presenciar aí, vocês assistindo no YouTube, depois também a gravação, é algo que todos nós vivenciamos. Tá? A maneira como nós reagimos e controlamos e regulamos isso é o que vai aí, como a Suane citou, ter essa regulação ou um desgaste em relação a como você se expõe a essa informação. E nós vamos entender mais aqui ao longo da nossa discussão, certo? E aí eu coloquei aqui, não estamos mais na era da informação. Já avançamos para a era da seleção das informações corretas, das informações verdadeiras. Porque a questão polêmica é não só de onde está vindo a informação, mas de fato se é confiável a fonte de onde está surgindo essa informação, que é aí que mora o problema. Porque dependendo do grupo do Facebook que você está, no grupo do WhatsApp que você está, a fonte, a repetição e a familiarização, a aproximação que você tem com aquele grupo de pessoas, você começa a diminuir, nós vamos entender isso, você começa a diminuir a saliência ou o nível de avaliação que você faz moral sobre o compartilhamento daquela informação. Poxa, se eu estou recebendo a informação daquele grupo que eu concordo com as ideias, que eu tenho uma aproximação com aquilo, uma familiarização com aquilo, por que eles compartilharão informações que são falsas? Logo, você diminui o nível avaliativo que você tem sobre a validade daquela informação
e você não vê algo prejudicial de você compartilhar e passar aquela informação. E você acaba passando aquela informação. Não só muitas vezes como algo, uma intenção daquilo, mas se tornou habitual você compartilhar uma informação. E nós vamos entender isso aqui. Certo? Primeiro, basicamente, nós temos que entender que o funcionamento do sistema nervoso se fundamenta em funções fisiológicas e arquitetônicas básicas que constituem o cérebro como uma complexa rede neural. Essa é uma explicação simples, fundamentada pela perspectiva da estrutura de redes neurais. Como é que funciona? Ela busca explicar como a arquitetura cerebral projeta a criação dos atalhos mentais para assim praticarmos nossas escolhas, decisões, julgamentos e comportamentos em tudo que fazemos, tá, gente? No processo de formação da nossa percepção, nas memórias, na percepção que criamos, no julgamento que criamos, nas categorias que vamos criando em relação aos julgamentos que fazemos, às decisões que tomamos. Toda essa estruturação ela está alicerçada em 4 princípios básicos característicos de qualquer padrão de redes neurais. Nesse sentido, sua produção final consiste em uma complexa comunicação entre neurônios que disparam juntos, baseado nessa informação que está recebendo. Os 4 princípios de associação que dão essa fundamentação são esses. A associação daquela informação que eu estou recebendo pelas minhas vias, pelos meus nervos periféricos. Essas informações sensoriais vão chegar até o tronco encefálico, que é no sistema nervoso, e ali vai ser distribuída através do tálamo, dos núcleos talâmicos, para regiões específicas do córtex, dessa camada mais desenvolvida, numa perspectiva evolutiva falando, certo? Fazendo esse filtro. Quanto mais a repetição daquela exposição de uma informação, ou de um comportamento que você tem, de um hábito que você está desenvolvendo, maiores serão as chances dessas associações estarem mais fortes, fortalecidas. Logo, esse processo vai tendo essa compatibilidade dessa informação. Essas informações vão ficando compatíveis naquela estrutura, naqueles circuitos, redes neurais. E aí eu vou tendo a retenção dessa informação. Logo, eu vou ter o foco, isto é, o cérebro humano, o seu cérebro, o meu cérebro, nossa projeção que nós fazemos cognitiva sobre algo, a avaliação que estamos fazendo, nós vamos ter o direcionamento atencional em relação àquela informação que queremos absorver. Importante, isso está acontecendo agora. A cada momento que eu estou pronunciando uma palavra, que eu estou compartilhando um pensamento meu, uma ideia minha, um afeto, uma imagem, um pensamento, você está tendo essa associação de informação baseada no que você já viveu no seu passado. Então, aqui leve para a sua profissão, se você é um juíza, se você é um advogado, se você é um professor, se você é um pesquisador, enfim. Tudo que você vivenciou baseado numa situação específica está modulando e plastificando a maneira como o seu cérebro está desenvolvendo ou categorizando aquela informação nova. Tá? Eu não vou aprofundar muito aqui, mas se você está assistindo no YouTube, nós temos um vídeo aqui no canal do YouTube, no canal da SMAF e no meu canal do YouTube, sobre cérebro e vieses, certo? E vocês, membros aqui do Academy, no curso, vocês podem aprofundar mais isso no meu curso Neurociência dos Vieses Imperfeitamente, tá? Basicamente, o funcionamento em conjunto desses princípios pode provocar uma frequência sistemática de violação da estruturação da racionalidade, perdão. Ou seja, a prática distorcida ou limitada de julgamentos feitos e as decisões racionais que tomamos, levando assim a uma inclinação a favor ou contra um objeto, um grupo ou um indivíduo. Aqui, o que temos? Os viés cognitivos, certo? Sabendo disso, entendemos que os vieses são estruturados em, basicamente, estereótipos, ao contrário do conhecimento real sobre aquela circunstância, indivíduo ou grupo. Mateus, isso é bom ou ruim? Depende. Há muitos fatores que vão influenciar. O seu humor, o estresse, a sua fadiga cognitiva, a fome, o contexto, o seu estado basal fisiológico, a pessoa, o círculo afetivo das pessoas, o círculo social que você está naquele exato momento, naquele contexto, porque talvez, se você é o único que tem um estilo de pensamento em relação a ali 5, 10 pessoas que estão ao seu redor, os seus amigos,
vai ter uma conformidade social e você mesmo internamente não concordando com aquilo, você vai acabar concordando com o comportamento do grupo em relação àquela conformidade social daquele contexto que você está inserido, inserida. Isso tem uma pressão social muito grande em aceitar ou não aquela opinião que você está sendo confrontado, confrontada. Enfim, os vieses podem possuir características positivas ou negativas, resultando em atalhos cognitivos pré-moldados, pré-julgamentos, essas categorias que você já tem sobre um determinado assunto, um partido político, uma inclinação econômica sobre algo, uma defesa de uma ideia no sentido religioso, enfim, que esses pré-julgamentos vão potencializar a arquitetura decisória precipitada que você terá e práticas discriminatórias, dependendo do caso. Essencialmente, a comunicação entre esses 4 princípios vai provocar uma alteração, o que eu chamo aqui de uma transformação, uma distorção das informações originais disponíveis no contexto e, assim, uma lapidação do seu processamento. Ou seja, a partir dessa associação, dessa retenção da informação, do foco que você vai ter, o seu cérebro, você vai medir isso inconscientemente, a relevância daquela informação, a importância daquela informação. E o mais incrível, até barra absurdo, é que dependendo do contexto da informação, você vai filtrar aquilo de fato que você considera mais relevante. Mesmo ali tendo informações que podem contradizer aquilo que você acredita. Nós vamos entender isso mais adiante. E que isso leva, o que eu chamo dos 4 pilares da racionalidade, que vocês já sabem, que é o SUCA. Sobrecarga de informação, urgência no agir, que é o U, compactação de informação e ausência de significado. Aqui eu vou focar no S, em sobrecarga de informação. Em todas as informações, como eu falei no início, não vivemos mais na era da informação, mas na seleção das informações. Porém, como o nosso cérebro, você, baseado nas experiências que você já vivenciou, como ele vai direcionar a atenção para aquela informação que é relevante? E a partir do meu filtro, como eu vou julgar aquela informação sendo verdadeira ou falsa e, a partir disso, espalhar a informação. Basicamente, como funciona a sobrecarga de informação? Nós temos incontáveis informações disponíveis no mundo. Nesse sentido, torna-se impossível a estrutura do nosso cérebro, uma perspectiva fisiológica de funcionamento, de gasto de energia, e numa perspectiva anatômica, filtrar todas elas. O cérebro, assim, vai criar alguns truques para eleger aqui as informações com maior probabilidade de serem úteis num contexto específico. Esse é o ponto, no contexto específico. Esses truques ou desvios dessa categoria podem ser subdivididos em 5 características funcionais, o próprio nome já disse, de funcionamento. E a partir dessas 5 características funcionais, nós temos inúmeros viés. Não vamos entrar em todos os detalhes aqui desses viés, eu vou destacar alguns que potencializam essa distribuição ou dessa disseminação das informações falsas, fake news. Primeira característica funcional. Temos uma maior inclinação atencional por detalhes que confirmam nossas crenças. Olha só, aqui nós já vamos ter alguns viés cognitivos. Segunda característica funcional da sobrecarga de informação. Percebemos quando algo muda, especialmente ou essencialmente pela comparação. Por quê? Nós temos referenciais categóricos. Terceira característica funcional. Observamos defeitos, falhas nos outros mais facilmente do que nós mesmos. Preste atenção nisso. Observamos defeitos, falhas nos outros mais facilmente do que nós mesmos. Quarta característica funcional. Elementos visualmente chamativos, engraçados, bizarros, se fixam mais do que elementos não engraçados ou bizarros. E última característica funcional. Percebemos mais facilmente os detalhes que já estão implícitos nas memórias ou que já estão em frequente repetição. Sabendo desses 5, eu vou destacar 3 aqui. Preste atenção nesses 3. O primeiro, temos uma maior inclinação atencional por detalhes que confirmam nossas crenças. A terceira característica, observamos defeitos, falhas nos outros mais facilmente
do que nós mesmos, olha só, hein? E 5, percebemos mais facilmente os detalhes que já estão implícitos na memória ou que já estão em frequente repetição. E aqui eu quero destacar primeiro essa última característica funcional. Por quê? Um dos efeitos que essas informações estando mais disponíveis ali nas nossas memórias ou em frequente repetição, nos leva a esse desvio mental. Quando eu chamo de desvio mental, eu não estou fazendo referência aqui a um transtorno psiquiátrico ou algum transtorno, alguma neurofisiopatologia. Não. Estou me referindo a esses fatores ocultos, como eu já descrevi aqui, a partir desses princípios básicos de funcionamento do processo categórico do nosso cérebro. Logo, teremos o quê? Um fator oculto, que é um viés cognitivo, que é esse efeito da ilusão da verdade. Ou vocês podem encontrar como efeito da verdade ilusória. O que isso significa? Olha só que interessante. Baseado nesse artigo aqui, ó, que eu vou deixar depois na descrição, e vocês depois aqui do membros do Academy podem baixar no material PDF, tá? O que seria esse efeito da ilusão da verdade? Basicamente significa que quanto mais nos expomos para uma informação que julgamos ser verdadeira, mais os nossos cérebros tendem a julgar como verdadeiras informações correlacionadas. Olha só. Então, se você está num grupo que só é de direita ou num grupo que só é de esquerda, eu vou pegar aqui na questão política, que é o mais polêmico e o mais assim, fácil de ver em relação a fake news, certo? De presenciar. Se você está em um grupo que só defende um certo partido e todas as pessoas compartilham informações relacionadas positivas com aquele partido específico, logo, essa exposição repetida, frequente daquelas informações, não só informações positivas, mas negativas em relação a um outro partido oposto, porque isso passa a ser positivo para vocês, você defendendo um certo partido, você acaba correlacionando que, de fato, as informações compartilhadas ali são verdadeiras. Ou seja, a familiaridade é um poderoso fator influenciador na modulação dos nossos julgamentos e decisões. Olha só, a partir do momento que temos essa repetição, a familiaridade, logo julgamos como algo sendo uma inclinação maior de ser verdadeira aquela informação. Consequência, olha só, hein? Detalhe importante. Temos duas consequências em relação a essa exposição à familiarização. Primeiro, quanto mais as pessoas passam a acreditar que a familiarização da informação é verdadeira, mais elas julgam menos imoral o compartilhamento dela. A gravidade de eu compartilhar isso. Eu vou baixando o meu nível de avaliar aquilo como certo, como errado, perdão. E aí eu tenho uma inclinação maior de considerar aquela informação verdadeira em relação à familiarização e exposição frequente daquela informação, mesmo não sendo verdadeira, mas eu passo a julgar ela verdadeira pela repetição daquilo e pelo grupo que eu faço parte, que é o grupo no WhatsApp que eu pertenço ali, que defende um certo partido. Então eu passo a julgar ela como menos imoral o compartilhamento dela. Logo eu compartilho. Segunda consequência, as pessoas passam também, olha só que interessante, a diminuir o seu grau criterioso sobre a avaliação daquela informação. Por exemplo, por que alguém do meu grupo, seja da família ou do grupo que eu defendo, vai mentir sobre isso? Claro que é uma verdade. Por que isso acontece? Olha que interessante. Os artigos aqui, vou deixar na descrição depois, e vocês, aqui do Academy, todos os links e os artigos descritivos aqui, descritos, estão disponíveis nos últimos slides, tá? Olha que interessante, em relação às redes sociais, em relação a esse efeito da exposição e familiarização. Isso conduz as pessoas a avaliar as informações de forma mais favorável, quando compartilhadas pelos seus próprios círculos sociais, criando um efeito de câmara de eco. Vocês podem encontrar em inglês isso na literatura como echo chamber, que é um movimento manipulatório, seja consciente ou involuntário. Esse efeito ajuda a explicar as razões de tantas conversas online evoluírem para confrontos nós contra eles.
Com a inteligência dos algoritmos, as redes sociais criam a câmara de eco. Câmara de eco, que filtra as informações que as pessoas recebem para que elas apoiem amplamente as opiniões existentes. Então, o algoritmo, seja ali do Facebook, do Instagram, começa a entender, poxa, se o Matheus só está curtindo páginas e notícias relacionadas, por exemplo, relacionadas à última eleição do Bolsonaro, eu vou só mostrar informações positivas ou algo em relação negativo com o Lula, que eu vou o quê? Curtir, vou comentar, e cada vez mais que eu adiciono um comentário ali, mais pessoas que curtem a página dele vão começar a ter essa inclinação de aceitar aquela informação, pela familiaridade, logo pela que eu tenho a frequente repetição daquilo, vou julgar como verdadeira informação. Ou, se eu acompanho só as páginas que falam bem do Lula, e criticam, lógico, o Bolsonaro, eu vou ter uma tendência, uma inclinação maior de entrar nesse eco de informação, né, como esse efeito demonstra, eu vou julgar isso como algo positivo, porque a familiarização de repetição daquela informação torna como aceitável e menos imoral o compartilhamento dela. Esse é o princípio básico de funcionamento dos algoritmos dentro aí das redes sociais, porque vai me agradar. E veja que interessante. Vou compartilhar alguns artigos com vocês. Esse, por exemplo, as tendências das narrativas na era da desinformação. Por meio de uma análise quantitativa completa, os autores da pesquisa demonstraram como diferentes tópicos são consumidos e as narrativas vão sendo construídas dentro de tópicos específicos que tiveram destaque. Esses 4 eles destacam. Saúde, em relação a informações falsas, em relação à saúde, certo? Por exemplo, podemos pegar, no caso, o coronavírus. O ambiente, desmatamento, por exemplo. Dieta, isso aqui é muito comum, certo? Informações falsas em relação ao tipo de alimentação. E envolvendo geopolítica. Outro artigo, disseminação de desinformação online. Nesse artigo aqui, usando também uma análise quantitativa maciça do Facebook, os pesquisadores demonstraram que as informações relacionadas com narrativas distintas, aqui eles focaram em teorias da conspiração e notícias científicas, geram comunidades homogêneas e polarizadas, ou seja, as câmaras de eco, com padrões de consumo e informações semelhantes. Olha só, o movimento, então, baseado nessa repetição e minha exposição frequente a algo, a uma notícia, faz com que eu incline cada vez mais a minha avaliação em minimizar a imoralidade naquele compartilhamento, naquela informação, sem julgar e buscar fontes que, de fato, são confiáveis em relação àquela informação. Por que isso acontece? Nós vamos entender aqui. Porém, antes, mais um outro artigo. Nesse aqui, recente esse, tá? Compartilhamento de informações erradas, falsas, é habitual, não apenas um ato preguiçoso e enviesado. Olha que interessante. Nessa pesquisa, os pesquisadores apresentam a ideia de que a disseminação de desinformações / falsa informação pode acontecer devido à estrutura de recompensa que as mídias sociais oferecem, os likes e os comentários, que acabam incentivando os usuários a formar hábitos de compartilhar notícias que envolvem outras pessoas e atraem o reconhecimento social. Porque a pessoa passa a se sentir pertencendo quando estou compartilhando algo, por exemplo, que só a Suane, a Sheila, o pessoal que curte, que está ali no meu círculo social, vai, poxa, Matheus, concordo com você, exatamente isso, eu odeio aquele pessoal, eles fizeram isso e aquilo. Vai inflamando essa minha sensação de pertencimento. Eles também ressaltam que, após os usuários formarem esses hábitos de compartilhamento, eles respondem automaticamente a pistas recorrentes na plataforma, foi isso que eu falei, esses rastros que o próprio algoritmo vai fornecendo para mim em relação a notícias relacionadas ou se eu defendo o Bolsonaro, ou se eu defendo o Lula, ou se eu não defendo o Bolsonaro, ou se eu não defendo o Lula, certo? E são relativamente insensíveis, por isso que entramos naquela luta do nós contra eles, certo? E aí o vocábulo fica mais agressivo, certo? Em relação a direcionamento de xingamentos, enfim, algo que vai humilhar a pessoa, ofender.
são relativamente insensíveis às consequências informativas das notícias compartilhadas. Motivos que levam daí a pessoa ao compartilhamento. Lembra lá no início, quando eu descrevi 3 pilares que vão fornecer desse funcionamento do pilar da sobrecarga de informação? Temos aquelas características funcionais, eu destaquei o número 1, 3 e 5. O número 1, motivos que levam ao compartilhamento. Temos uma maior inclinação atencional por detalhes que confirmem nossas crenças. Entramos no que? O viés de confirmação. Por quê? Isso vai dar um modelo de funcionamento cognitivo direcionado ao ato de eu começo a selecionar nas redes sociais, nas informações que eu estou compartilhando, informações que vão de acordo com as crenças pré-existentes, enquanto eu vou ignorar ou rejeitar informações que sustentam crenças contrárias. Esse tipo de viés ocorre quando apenas evidências positivas são buscadas para apoiarem suas expectativas, suas hipóteses. Já os fatos que poderiam provar que elas estão erradas, nós sistematicamente desconsideramos isso. Olha só, agora tente fazer uma visão retrospectiva, buscar nas suas memórias os debates que você assistiu, seja numa emissora X, numa emissora Y, ou seja num perfil, numa rede social. Como que algumas informações de um determinado lado eram apresentadas, eram fatos, não eram apenas informações ou opiniões, mas eram fatos, e o outro lado tentava descomprovar, dependendo do argumento utilizado, informações que de fato eram fatos que ocorreram ali, sejam informações científicas sobre algo, ou apresentado em relação a uma pesquisa que teve, com dados confiáveis, é claro. E a pessoa, ela tenta buscar, mesmo existindo informações que vão contra a ideia dela, ela vai buscar apenas informações que vão comprovar crenças já pré-existentes. Porém, além do viés de confirmação, vamos aí para esse terceiro pilar de funcionalidade. Como eu destaquei, observamos defeitos / falhas nos outros mais facilmente do que nós mesmos. Isso nos leva a esse viés cognitivo. Expressar a sua identidade, pertencimento de grupo. Aqui, o grupo é considerado uma quantidade de pessoas que defendem uma determinada ideia, um valor moral, religião, partido político, espiritualidade, cultura, aproximação familiar, amizades, etc. Ou seja, além de eu ter esse viés, essa inclinação desse viés de confirmação das informações que eu estou buscando, mesmo sendo informações falsas, eu vou buscar só informações que podem fortalecer ainda mais o que eu penso, eu preciso compartilhar, porque o compartilhamento e a aceitação da Suane, a aceitação da Sheila, a aceitação de vocês, vai fornecer essa sensação de pertencimento com aquele grupo específico. Imagine se eu sou o líder representante desse grupo e eu compartilho algo que vai contra o que nós defendemos. Logo, as pessoas começam a me julgar. Mateus, como é que você faz isso? Você é um traidor, você é isso e aquilo. Por quê? Não vai ao encontro com aquilo que nós concordamos, com aquilo que nós defendemos. Esse movimento leva a pessoa a ter comportamentos como o erro de atribuição de grupo. O que é? Basicamente, é a tendência de acreditar que as características de um indivíduo que faz parte de um grupo, essas características refletem as características de todos do grupo. O famoso tudo farinha do mesmo saco. Ou também de que as opiniões do grupo refletem o posicionamento individual de seus membros sobre aquele assunto. Isso você vê, assim, escancarado. Quando você tem um comportamento e o seu amigo ou a sua amiga fala, Mateus, você só está tendo esse comportamento? Você está tendo esse comportamento porque você é de direita. Você está tendo esse comportamento porque você é de esquerda. Ou se eu deixo de ter aquele comportamento, a pessoa automaticamente, se é do meu grupo, ela já faz referência a eu deixar de fazer de ter esse comportamento, buscando um estereótipo de um grupo contrário ao que eu concordo, certo?
e refletir nesse comportamento com o meu que eu deixei de ter em relação ao meu grupo. Então, nós fazemos essa avaliação categórica de como nós estamos nos comportando em relação, primeiro, ao grupo que estamos participando, certo? Porque daí entra em jogo o que o próprio Joshua Green trabalha no livro dele, Tribos Morais, o eu e vocês, falando do mesmo grupo. E a partir do momento que nós temos uma visão global juntos ali de concordância sobre algo, nós começamos a inclinar nessa batalha de nós, saímos do eu contra vocês e entramos no nós contra eles. Consequência, temos esse comportamento de rótulo automático, sendo que se a Sheila é do meu grupo ela tem um comportamento que me leva a ter um julgamento baseado em um outro grupo, eu vou rotular a Sheila como isso. Falar, pô, Sheila, isso aí não é um comportamento que nós defendemos. Porque esse é o comportamento de um grupo A, um grupo B, partido B, C. Resumindo, somos inclinados biologicamente a reduzir o desconforto sobre ideias, fatos que contradizem nossas crenças já formadas e estruturadas. Então, isso está me soando familiar, sim, a dissonância cognitiva. Mas nós falaremos sobre a dissonância cognitiva e suas aplicações disso e onde nós podemos encontrar no nosso próximo encontro, aqui do Neuro Academy. Eu quero deixar essa frase aqui do Neil deGrasse Tyson, que ele diz: não há vergonha em não saber. O problema surge quando o pensamento e a conduta irracional se encarregam de preencher o vazio deixado pela ignorância, de querer buscar mais. Não só porque eu sou amigo, eu sou amigo da Suane, eu sou amigo da Sheila, eu sou amigo do Paulo, do Luiz, mas se eles estão compartilhando algo, eu vou checar. E a partir do momento que eu estou checando se é confiável ou não a fonte, eu vou checar a fonte também que está criticando essa fonte. E também as fontes da onde está tirando essas informações. Mas esse é o lado mais difícil. Por quê? Como eu já disse, como somos biologicamente inclinados a reduzir o desconforto de informações que estão indo contra a nossa informação, nós entramos nessa dissonância cognitiva. Por quê? Entre jogo, que o grande aí, psicólogo cognitivo trabalha muito, Steven Pinker, a reputação. A reputação humana é um fator influenciador muito, muito forte. Principalmente quando nós colocamos em jogo, nós como pessoas, aqui no sentido físico, e também rótulo profissional, se você é uma pessoa conhecida. Então, a reputação que você tem ou não de compartilhar, de negar, de aceitar, de ignorar a informação, pesa demais, mesmo que você não fale. Mas você pensa com você mesmo. Certo? Sheila, Suana, vocês querem fazer alguma observação, pergunta? Aqui, ó, pessoal, está os artigos, tá? Estou deixando os artigos aqui para vocês. Temos esses artigos. Eu acho que são 8 ou 12 artigos. Enfim, vou deixar depois na descrição. Vocês podem baixar o material em PDF. E você assistindo no YouTube, mande uma mensagem para mim lá no Instagram, @MatheusMilanaProfessor. Envie uma mensagem aqui para nós da SMAF, que nós vamos compartilhar as informações com vocês. Legal? Não sei se tem perguntas no YouTube. Sheila, se a Suana e a Sheila querem fazer alguma pergunta, alguma observação, uma colocação. Não? Tranquilo? Só sobre isso que você falou do sentir, né? Não tem jeito, a gente vai sentir, é o que eu te falei no início, né? Você vê o grupo se manifestando, observa, mas a gente sente e a gente fica tentando se auto-observar também, né? Exato, Sheila. Também o desconforto sentido quando você recebe uma informação dessa é que você já faz essa projeção mental. Nós temos isso, né? Essa habilidade cognitiva, nós chamamos de teoria da mente, de pensar, poxa, o meu tio, exemplo, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, meu pai, meu irmão, compartilhou algo no grupo que eu sei, que eu sinto, falei assim, eu acho que essa informação não é verdadeira. Só que você já projeta. Se eu argumentar alguma coisa, o fulano, que é o tio, a tia, ele vai pensar isso e vai começar e vai jogar esse contra-argumento. Aí vai começar aquela batalha dentro do WhatsApp. Esse é um ponto negativo, porque se você tivesse pessoalmente, talvez
as palavras que a pessoa utilizaria no WhatsApp, ela não utilizaria pessoalmente, face to face, ali, olhos nos olhos com você, certo? Esse que é o problema, porque a internet e as redes sociais, elas forneceram e ainda fornecem esse poder para a pessoa que está ali, que pode criar um perfil nas redes sociais, certo? E começar a lhe excomungar, né? Todo mundo na rede social vira valentão quando está por trás de uma câmera ali, ou num perfil que ninguém sabe o que é, né? Agora, cara a cara ali é outra coisa, porque afetos, você está vendo as expressões faciais, a maneira como a pessoa gesticula, que o jogo muda quando entra nessa realidade, né? Perfeito. Suane, alguma observação? Não, Matheus, só reflexão mesmo. Perfeito. Só reflexões, Legal. Gente, muito eu vou bom, mandar... muito bom. Obrigado, Suane, pela presença, Sheila também. Eu vou mandar lá no grupo amanhã o link para assistir a reprise e também o material para vocês baixarem o conteúdo PDF aqui para vocês, tá bom? E também a data do nosso próximo encontro vou ter um convidado especial, se ele aceitar, estamos tentando encaixar a data, se não acontecer, não vou divulgar, obviamente, né? Porque não há disponibilidade. Mas a tentativa é trazer um aspecto maior aí na aplicação do direito e políticas públicas dentro do pesquisa de dissonância cognitiva, se tudo der certo com esse convidado. Legal? Gente, brigadão. Sheila, bom descanso. Suana, bom descanso. Um beijão para vocês. Obrigada, Matheus. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau, Sheila. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Recording stopped.